desde já agradeço a colaboração com o grupo de estudantes de saúde mental do técnico. E para falar um bocadinho mais do que é este núcleo de saúde mental e inclusão e o que é que eles fazem, posso passar a palavra ao João Figueira. Olá, João. Olá, Carolina. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite desta parceria. Obrigado, Matias, por teres aceito o convite. Este trabalho que nós fazemos dentro do Clube de Estudantes de Saúde Mental e Inclusão refere-se a estas conversas informais, chamadas de brainstorms, com o intuito sempre de desmistificar questões de saúde mental e de inclusão e que sejam o foco de discussões, porque muitas vezes são esquecidas na comunidade do técnico e na nossa sociedade. E é esse o objetivo que temos hoje e temos sempre nas nossas sessões. Hoje é sobre a ansiedade. No fim da sessão vamos partilhar o próximo evento que vamos ter, daqui a 2 semanas. Entretanto, espero que gostem e que tirem as dúvidas, que façam perguntas e que gostem. Obrigado, Carolina. Então, como o João já disse, o nosso convidado é o Matias Armand, é psicanalista e psicoterapeuta, mestre em Educação da Universidade de Brasília e doutor em Estudos Culturais pela Universidade do Minho. Disse tudo bem? Ok. Só aqui pedir-te para nos falares então o que é isto da ansiedade, como é que podemos lidar com ela e o que fazer quando ela aparece ou quando não damos por isso, não é? E ela está cá. Já sou eu, Carolina? Sim. Tá bem, tá bem. Eu vou partilhar um PowerPoint, mas, bom, a ansiedade, tem muitas ansiedades. Bom, de início, eu gostaria de agradecer o convite e a iniciativa de vocês. Eu acho muito válida essa iniciativa de vocês. Falar sobre as questões afetivas, emocionais, psíquicas, mentais, é uma iniciativa muito bonita e parabéns para vocês. Eu estou aqui não apenas me representando, mas também representando o Ecopsi. E Ecopsi é um grupo de... Eu vou partilhar agora um PowerPoint com vocês, tá bem? Só um segundinho. Compartilhar a tela. Conseguem ver? Sim, conseguimos ver. Tá bem. Então, hoje a gente até pode falar um pouquinho de ansiedade em geral, eu vou falar um pouquinho, mas a gente vai falar um pouco mais de eco-ansiedade, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é Ecopsi, é um grupo do qual eu faço parte. Nós somos um coletivo constituído por psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, ativistas climáticos, que busca compreender e sensibilizar a sociedade para a relação entre a psicologia e o contexto da crise climática. E nessa área, a gente tem 2 áreas de atuação mais intensa, a psicoterapêutica e a psicopedagógica. Isso só para vocês saberem da onde que vem essa fala. Agora eu vou falar um pouco sobre defesas psíquicas e ansiedade. Eu acho que o modelo de vocês é colocar perguntas no final, né? Portanto, eu sigo e depois se vocês quiserem, vocês podem colocar perguntas. O que é uma defesa psíquica? Talvez outros profissionais da saúde mental ou afetiva já tenham falado alguma coisa para vocês, mas vamos lá. O que é uma defesa psíquica? Muitas vezes existem ideias que vêm já com afetos, emoções, e essas ideias, elas podem ser difíceis de lidar. E para isso a gente tem uma série de defesas. Essas defesas podem ser conscientes, subconscientes, inconscientes e tanto individuais quanto coletivas. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor, por exemplo, as questões coletivas. Alguns exemplos de afetos e emoções difíceis de lidarmos. O medo é um afeto difícil, a raiva, a impotência, o desânimo, o desamparo, a culpa, a vergonha.
São sempre afetos que, às vezes, associados a umas ideias, a gente utiliza umas defesas para que elas não venham, que eles podem ser demasiado desagradáveis ou, inclusive, arrebatadores. Portanto, talvez a defesa mais comum que a gente utiliza é clivar. Clivar é o quê? É separar e pôr de lado. Quem já conviveu com bebezinhos sabe que o que os bebezinhos fazem quando vem o monstro. Uma defesa de se lidar com o monstro é simplesmente virar o rostinho de lado. Isso é uma negação, isso é uma clivagem por algo de lado. A gente também faz coisas parecidas, muitas vezes com um pouco mais de sofisticação do que os bebês, mas é parecido. Quais as defesas que existem, por exemplo? Normalmente há sempre um processo de cisão e de dissociação nessas defesas, mas as mais habituais são a negação, ou seja, isso é mal. Não, não existe. Ou a distorção, ou distorção é dar menos valor à coisa. Minimização, racionalização, projeção, somatizações no corpo, adesão a rituais mágicos, congelamento, paralisia, apatia, retirada, desinvestimento da realidade, ação maníaca, entre outras. Agora vamos lá, a tal da ansiedade, que a gente gosta tanto de falar. A ansiedade nada mais é do que um sinal ou uma resposta diante de uma situação de perigo. E esse perigo pode ser real ou imaginado, consciente e inconsciente. No caso, essas respostas podem provocar algumas reações emocionais, mentais e até somáticas. Somáticas é no corpo. Muitas pessoas, diante de ansiedade, têm o quê? Começam a aumentar o suor nas mãos, uma pressão no peito, ficam sem ar, às vezes a boca seca. Isso é toda uma somatização no corpo. Alguns exemplos, por exemplo, entrar na jaula de um tigre. Por que eu coloco esse exemplo primeiro? Porque ele é bem óbvio, assim, entrar na jaula de um tigre pode ser muito perigoso. Só que aí a gente consegue acabar derivando, por exemplo, fazer uma avaliação. Muitas pessoas também têm medo, entre aspas, de uma avaliação. Ou uma entrevista de emprego, ou um encontro amoroso, ou falar em público, ou estar em espaços fechados, ou estar em espaços abertos, estar só, estar com pessoas. Dependendo da pessoa, esses estímulos, eles podem despertar uma reação de perigo no organismo. Normalmente, vem uma ideia que já tem associado alguns afetos. Eles podem ser tanto conscientes quanto inconscientes. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma avaliação ou uma entrevista de emprego. Pode ser que a pessoa ela vá para a entrevista de emprego e ela não quer se frustrar. Ela sabe disso, que ela gostaria de muito ter aquele emprego. Então, existe uma camada mais consciente, que é a da frustração. Só que, por baixo daquela camada, outras camadas podem existir. Um exemplo, medo de ser excluído do mundo laboral e social. Ou uma questão de ferida narcísica. A pessoa ela associa a obtenção ou não daquele emprego a uma questão de alto valor, autoconceito. Então, quando ela vai para aquele lugar, há uma ideia, um sinal de perigo que pode muitas vezes transcender aquilo, e há muitas coisas por baixo. Eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas depois a gente pode esclarecer um pouco mais. Agora vamos para as questões das mudanças climáticas. Aqui eu peguei algumas matérias de jornal e outras coisas que mostram, de tempo em tempo, o noticiário apresenta para a gente que a gente está num contexto de emergência climática, que o Portugal pode sofrer consequências muito grandes. Já houveram uma série de queimadas aqui em Portugal e outras coisas mais. Então, há um estímulo. Esse é o estímulo que vem até a gente. Como é que a gente reage a esse estímulo? Uma dessas formas é sentir algo desconfortável, que a gente se habituou a chamar de ecoansiedade ou ansiedade climática.
O que é a tal da ecoansiedade? A ecoansiedade é uma resposta ao perigo das mudanças climáticas. Portanto, é uma resposta compreensiva e até saudável diante do perigo que nos encontramos. Porém, se essa resposta ela conduzir a sensações, a estados mentais e afetivos demasiado caóticos, por exemplo, o pânico ou a paralisia, é importante a gente trabalhar esses afetos e essas emoções. Novamente, a gente tem a questão das mudanças climáticas, e que é algo sério. Cada pessoa vai, diante dessa ideia, diante dessa realidade, ela vai fazer um vínculo, ela vai associar uma série de afetos que existem dentro delas. Alguns mais conscientes, por exemplo, o receio de ter um futuro muito privado de recursos ambientais. Mas também existem uma série de afetos inconscientes. Alguns exemplos: a culpa, a vergonha, a impotência, o desamparo, a raiva. E muitas vezes afetos ficam um pouco deixados de lado. Como é que a gente faz para lidar com essas ideias, afetos, emoções difíceis? Normalmente, a gente tem que pegar e tentar dar motilidade, falar, colocar em algum meio, algum veículo. Pode escrever, pode fazer uma representação artística, mas o que a gente é mais habituado é falar. E quando criança, a gente já está um pouco habituado com isso. Quando a gente tem um dodói, a gente vai para a nossa mãe e fala, ó, tá dodói. E aí cria-se ali um processo. Para a gente não é diferente. Normalmente, a gente precisa de um espaço de contenção, ou seja, que contém uma continência, uma nomeação, a gente busca tentar dar algumas palavras àquele mal-estar. Depois, normalmente, é um processo de digestão, transformação, integração, a formação de pensamentos. Às vezes, a nomeação inicial ela ainda não é um pensamento, é uma coisa muito rudimentar. E, se possível, a ação na realidade para remediar ou para buscar, tentar achar um jeito melhor de estar. Mas, como a gente já conhece, por conta da nossa, por exemplo, da nossa criação, muitas vezes a gente não consegue fazer isso só. A gente precisa de um outro. Na infância era um adulto ou uma outra criança com quem a gente partilhava o nosso desconforto. Hoje em dia, a gente também pode fazer o mesmo. A gente pode buscar amigos, a gente pode buscar profissionais da saúde mental, da saúde psíquica, grupos de apoio, para tentar colocar esse desconforto e tentar entendê-lo. Agora vamos para a questão ambiental, que é um pouquinho o cerne dessa apresentação. As alterações climáticas, elas, de alguma forma, evidente, né, mas elas trazem associadas uma série de imagens de perda e dor. Elas são tanto passadas, por exemplo, a gente descobrir que a gente já destruiu parte da nossa biodiversidade, presentes, a gente descobrir que a gente continua a destruir, e futuras, antecipatórias, que a gente provavelmente vai continuar a destruir, se a gente seguir nesse caminho. Isso implica o quê? Uma série de lutos sucessivos, que é um pouco diferente dos lutos mais pontuais. Por exemplo, alguém termina um relacionamento amoroso. É desconfortável, é muito difícil, mas, em geral, é uma coisa mais pontual. Pode levar semanas, meses ou anos, mas é algo circunscrito. No caso das questões climáticas, é algo muito que tem uma escala de espaço e tempo muito grande. Então, é mais importante aprender a fazer lutos do que, de fato, fazer um luto dessa questão. Eu tenho lá minha dúvida se é possível fazer um luto, assim, agora estou tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho do luto. Provavelmente vocês já entraram em contato com algumas coisas do tipo, mas falaremos na mesma.
o que a gente normalmente sugere para quem perde, ou para quem está em um processo de luto? Que a pessoa exprima, que a pessoa experiencie todos os afetos e emoções relacionadas com aquela ideia. No caso aqui, teremos as alterações climáticas. Por quê? Porque assim a pessoa ela não vai guardar as coisinhas para dentro dela. E normalmente guardar é reprimir ou negar. E quando a gente é capaz de falar das perdas, falar como a gente se sente, falar da dificuldade, isso pressupõe um processo de luto. Quando a gente não faz isso, a gente busca colocar para um lugar longe e de alguma forma, sim, funciona, mas funciona mais ou menos, porque tem uma outra parte do psiquismo, ou da estrutura psíquica, que reconhece que a realidade já não está mais como antes. Portanto, vai aumentando a ansiedade. Há uma estreita relação entre ansiedade e luto. Aqui vocês têm as fases do luto, isso aí eu acho que você já conhece, que normalmente é a negação, primeira fase, depois a raiva, depois a barganha, a depressão e a aceitação. Novamente, nas questões climáticas, eu não sei se esse percurso ele consegue se organizar dessa forma, porque eu não sei se a gente consegue aceitar o luto das questões climáticas. Agora vamos falar um pouquinho de negação ou negacionismo, uma palavra muito bonita que está sempre nos jornais, mas eu não sei se as pessoas elas têm consciência do que se trata. Sim, aqui a gente tenta dar uma visão, existem outras visões. Existem alguns tipos de negação. Esse aqui é um conceito que a gente pegou de uma instituição parceira nossa, que é a Climate Psychology Alliance, que é da Inglaterra. Mas eles caracterizaram dois tipos, a negação suave e a negação forte. No caso da negação suave, se minimiza e distorce uma realidade dolorosa, mas ainda assim parte significativa da realidade é aceita. Por exemplo, no que diz respeito às questões climáticas. Tem pessoas que dizem, sim, é difícil, é complicado, mas não deve ser tão mal. Ou seja, ela aceita parte da realidade, mas ela diminui a importância, o afeto relacionado com a coisa, porque assim ela consegue manter a ideia. Do contrário, ela poderia regredir para uma defesa mais radical. O que é uma defesa eventualmente mais radical? Negação forte, em que há pouco ou nenhum acesso à realidade. Qualquer ideia, afeto que causa desconforto é posto de lado por meio de um pensamento onipotente, ou seja, todo-poderoso, ou mesmo impotente. Um exemplo, não há nada que se possa fazer, portanto, vou seguir minha vidinha. No limite, não há espaço para o diálogo, para a reflexão e para o pensamento. Além desses dois modelinhos de negação, que são simplificações da realidade, há também a negação coletiva, ou seja, diversos elementos da identidade de grupos sociais, políticos e culturais podem reforçar discursos, interpretações e práticas negacionistas. Isso aí já foi cientificamente comprovado que, muitas vezes, de acordo com a opinião da pessoa no que diz respeito ao aborto, à união de homoafetiva, a gente já sabe a ideia da pessoa no que diz respeito às questões climáticas. Ou seja, tecnicamente não há nada a ver, nada que vincule essas ideias, mas elas fazem parte do mesmo espectro político, entre aspas. Agora vamos falar um pouquinho das formas de viver o luto. A mais importante, como já foi dito, são as partilhas com os amigos, familiares, profissionais da saúde mental e grupos de apoio. Outras formas, manifestações artísticas, também são uma forma de colocar para algum veículo, para algum médium, essas ideias, esses afetos. A criação de memoriais e rituais individuais e coletivos. E mobilização política e ativismo. Esse último ponto eu vou falar mais um pouquinho depois. Sabendo sempre que, no caso das questões climáticas, provavelmente será um luto incompleto. Portanto, mais importante do que fazer um luto é aprender a fazer lutos. Isso em geral. Agora eu vou dar um exemplo para vocês do que
algumas pessoas vêm fazendo um modelo que a gente tomou do Death Cafés, que eram cafés para discutir para trabalhar o luto de pessoas. Mas agora eles apropriaram essa ideia para o Climate Cafés, que são espaços de contenção e partilha emocional sobre a temática das alterações climáticas. Em geral, são espaços confortáveis e seguros, sem julgamento, em que os indivíduos se sintam contidos e acolhidos para poderem expressar toda a gama de sentimentos relacionados com as questões climáticas. Esses espaços, é muito importante isso, eles acentuam o laço coletivo, à medida que é enfatizado que o indivíduo não está só e que os demais colegas compreendem ou, pelo menos, buscam compreender as suas aflições. Esse modelo, ele é um modelo muito interessante, que, claro, ele pode ser alterado, adaptado, mas ele tem aí já uma prática interessante e relativamente consolidada. Agora, para finalizar, da ecoansiedade à equação. Ou seja, diante dessa ideia difícil que são as alterações climáticas e todas as consequências que provavelmente vão ter na nossa vidinha e da vidinha de quem a gente gosta e dos nossos descendentes, é fundamental, primeiro, associar-se a grupos ou criar grupos e manter uma rede de amparo e interajuda. Eu acho que isso é importante para qualquer tipo de coisas difíceis. Assim. O segundo ponto é criar espaços e rotinas de expressão dos afetos ou emoções sobre o tema. Às vezes, por exemplo, existem grupos muito interessantes já em Portugal, o Extinction Rebellion, a Climáximo e outros grupos. E eles, às vezes, eles já têm algumas formas de tentar exprimir afetos. Às vezes não há, mas isso deveria se tornar um hábito, assim, algo que fosse acontecer mais vezes. Assim. E terceiro, engajar-se em ações coletivas e criativas para remediar a questão. E isso é bem importante. Para sintetizar, por via desses 3 passos, o indivíduo ele sai de uma posição passiva e impotente e ganha um pouco de agência, um pouco de poder sobre a realidade. Isso diminui a sua ansiedade e gera maior capacidade de resiliência e adaptação frente aos desafios presentes e futuros. E pode ser que isso seja o mais importante, assim, para além de lidar com os afetos agora, lidar também com os afetos que virão. Porque virão muitos afetos, alguns positivos, alguns nem tão positivos. Eu acho que eu teria isso para finalizar. Ainda tem um ponto de vista, uma informação que me parece boa para vocês. Nós da Ecopsi também estamos a trabalhar junto com as pessoas da Climate Psychology Alliance e junto com os estudantes de Leiria e Lisboa que entraram com uma ação judicial no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É composto por 33 países e tudo mais, e a ideia é tentar criar toda uma mobilização à volta desse julgamento, uma vez que pode servir de referência para o futuro, e é de fato um feito muito bonito desses jovens de Leiria e de Lisboa, e que nós estamos tentando também apoiar um pouco. Foi um pouco isso que eu tinha para dizer, gente. Se vocês tiverem perguntas, ficarei feliz em respondê-las. Então, eu agora passaria só aqui a palavra a 2 colaboradores do grupo de saúde mental, do técnico, a Francisca e o Luís, ambos estudantes que podem falar um bocadinho da sua experiência com a ansiedade, da forma como lidam com ela.
Podes começar, Luís. Sim, pois. Eu se calhar dou aqui o primeiro toque. Antes de mais, eu gostava só de dizer que gostei muito da apresentação do Matias, acho que já vamos discutir isso um pouquinho mais. E pronto, acabo por falar um pouquinho sobre a minha experiência. Tal como a Francisca, sou um dos membros fundadores aqui deste Clube de Saúde Mental, que acabou por surgir porque todos nós nos virámos ao mesmo tempo para a doutora Isabel Gonçalves, do Núcleo de Desenvolvimento Académico, e cada um de nós estava com os nossos problemas e ela virou-se e disse: olha, então mas porquê é que vocês não se juntam todos? Vocês têm mais ou menos as mesmas preocupações. E acaba por ser, de alguma forma, aqui este grupo de partilha que o Matias estava a falar, em que nós aproveitamos isto para discutir imensas coisas. Já percebemos que todos temos uma motivação emocional intrínseca ao nosso interesse pelo tema e acho que acaba por ser um bocadinho por aí. Acho que o repto faz todo sentido. Claramente, uma pessoa com algumas ansiedades a ser experienciadas, acho que é um bocadinho a minha forma de estar na vida também, de ser muito engajado e muito metido nas coisas. Acho que tem uma experiência que acaba por ligar. Não sei se me estão a ouvir ainda. Sim. Acho que tem uma experiência que acaba por ligar muito a este tema, que é meio curiosa. Houve uma altura em que eu deixei de conseguir fazer compras porque eu ia ao supermercado e não conseguia comprar nada que não tivesse plástico. Então aconteceu que eu se calhar tive 1 semana ou 2 semanas a comer mal porque eu entrava e sentia-me ansioso. Não sabia o que é que havia de fazer porque o dinheiro não é infinito, então também não dá para ir comprar tudo a whole grain e tudo mais. E ao mesmo tempo sentia que não havia uma opção. Acho que estas coisas é um dos exemplos que tenho para partilhar em relação a ansiedades mais vividas aqui no tema da ecologia e do ambiente. E obviamente há outras muito ligadas também aqui à questão dos exames. Eu neste momento sou estudante de doutoramento, então já não é tanto exames, mas é mais como escrever artigos, fazer investigação e tudo o que isso envolve. E claramente, se há uma recomendação que eu gostava de deixar é essa, é de falar com as pessoas, porque conseguimos fazer um pouco aquilo que estava ali dito, começamos a ter um pouco mais de pulso sobre aquilo que se passa dentro de nós. Acaba por ser muito bom. Obrigada, Luís. Acho que foi muito importante falares sobre a tua experiência, não é? Eu acho que todos nós nos revemos um bocadinho naquilo que tu disseste. Claro que uns mais, outros menos, mas acho que foi aqui um sentimento geral que se instalou. Francisca, queres falar um bocadinho também? Sim, gostava de partilhar também um bocadinho, agora como aluna de licenciatura, as minhas preocupações e ansiedades. Primeiro, relativamente ao ambiente, eu, por exemplo, eu não sou financeiramente independente, não é? E estou muito dependente dos meus pais e não dá para convencê-los para fazer as compras todas, ou se quer deixar de usar plástico, ou já deixarmos de usar garrafas de água em casa de plástico foi assim uma vitória, mas é muito difícil e eu pronto vou tentando se calhar substituir passar para sabonete em vez de shampoo, e pronto, vou tentando ver o que é que eu posso fazer e o que é que é possível, só que eu sinto que no final do dia tem que haver, se calhar, uma ação mais da parte dos governos, dizer, pronto, se calhar vamos deixar de ter plástico nas lojas e se calhar, ou então valorizarem mais quem não faz plástico e ajudar as pessoas a comprar para que também nós não somos super-heróis, não é? Não conseguimos salvar. Bem, pronto. É difícil partir do indivíduo e não, se calhar, de quem está responsável por nós e de quem nós entregamos confiança para liderar tanto o país como a Europa, como pronto,
do mundo. Relativamente às minhas ansiedades pessoais de aluna e de pronto, pessoa, né, que toda a gente tem, eu também estou metida em mil e uma coisas e às vezes sinto que é demasiado para o meu prato e que depois pronto, o técnico é uma faculdade que exige bastante de nós e olho para o meu curso e olho para as coisas que eu tenho para fazer e isso às vezes acabo por me culpar mais a mim própria e às minhas capacidades do que pensar, não, tu estás a fazer muita coisa, tens que ir com calma, se calhar é normal não estás a ter tão boas notas ou teres dificuldade mais ali e ali, se é preciso mais dedicação e não tens tanto, pronto. E a mim, pronto, custa muito às vezes dizer que não a projetos que me parecem mesmo interessantes e mesmo incríveis, mas tem que ser. E depois às vezes meto-me e recentemente tive que desistir de um projeto e só o pensar em enfrentar isso, só ter que pensar que tinha que ligar e dizer, olhem, não consigo mais, eu estava ali num estado de nervos que não, pronto, mas acabei, no final do dia era o melhor para mim. E pronto, acho que o conselho que eu vos dou é, se calhar, perdoarem-vos a vocês próprios, às vezes têm muita coisa em mente e nas vossas vidas, e pronto, ir com calma. Pronto, acho que é bastante isso. É mais fácil dizer do que fazer, mas pronto, eu também vou tentando, portanto, acho que vamos todos tentando, não é? É mesmo isso, Francisca, é ir tentando e nos adaptando também à realidade. Muito obrigada pelos vossos testemunhos. Não sei se aqui o Matias quer comentar estes dois testemunhos. Bons testemunhos. Eu vou começar com o do Luiz, depois eu vou falar um pouquinho da Francisca. A ansiedade em si só não é algo ruim, assim, honestamente. A ansiedade até é algo bem bom. Normalmente, quem tem ansiedade é alguém que se importa com alguma coisa, assim. A gente não quer perder, a gente gosta. Então, o problema é como a gente lida com essa ansiedade. E é interessante que os neurocientistas, excitação e ansiedade é bem parecido, assim. Quando a gente está excitado com alguma coisa, a gente também, tipo, conhecer uma coisa nova, uma pessoa nova, e uma exposição que se gosta, isso também tem um grau de excitação, e às vezes é parecido, mas, de qualquer forma, me parece que o problema é a magnitude da ansiedade, né? Assim, e eu vou começar com a questão dos plásticos, assim, que é uma questão séria. Mas a gente não é a gente nota que mais importante do que se tornar um ambientalista perfeito, ninguém é ambientalista perfeito, isso é uma grande ilusão. E tem ambientalistas que têm inclusive uns tracinhos psicopatológicos que eles querem estar um pouco acima dos demais, assim, são demasiado puros mas eu acho que mais importante do que é sustentar contradições, ambivalências. Tipo, e a gente vai ter que sustentar várias, tipo, gostar de viajar de avião para outros lugares, mas saber que a indústria dos aviões é complicada. Por acaso, gostar de comer carne, mas achar que a indústria da carne é complicada. Achar que carro é fixe, mas carro é muito complicado. Olha só. Mas em vez da pessoa fazer um julgamento e, pumba, jogar para o lado, e às vezes jogar para o lado é enveredar pelo negacionismo, mas vale sustentar algum grau de conflito e até uma mácula. Assim, nós não somos perfeitos. Assim, esse negócio de querer corresponder a um ideal de perfeição, em geral, é um tracinho difícil da personalidade. Portanto, a ambivalência, assim, plástico é ruim, mas a gente compra muita coisa com plástico. E a gente tem que fazer um movimento contra plástico. Mas, para já, não é muito possível. E aí eu vou endereçar um pouquinho o que a Francisca falou também, que é claro que as soluções individuais são importantes, mas muito mais as coletivas. Assim, o problema é coletivo e a responsabilização não é individual. Assim, nós temos que criar uma rede, um grupo,
fazer pressão e, de preferência, que as mudanças sejam coletivas. Por exemplo, uma mudança coletiva muito interessante. Isenção de impostos para proteína vegetal. Olha só que maravilha. Simples. Só isentar os impostos. Não precisa nem taxar a carne. Eu acho que tinha que taxar. Eu acho que a carne tinha que ter o preço real, mas de qualquer forma. Isentar os impostos da proteína vegetal. Você vai comprar soja mais baratinho, vai comprar tofu mais baratinho, feijão mais baratinho, lentilha mais baratinho. Talvez as pessoas vão comer mais essas coisas. Então, isso por via do Estado, isso por via de ações coletivas. Outra questão que a Francisca trouxe, que é delicada também, que, a meu ver, parte da nossa ansiedade, demasiado, vem de uma cultura do desempenho que é louca, assim. Temos que crescer, temos que ser os melhores, temos que ser os vencedores, winners, we are the champion, e a gente assistiu isso na televisão desde que a gente tinha 3 aninhos de idade até os 20, e isso fez uma lavagem cerebral, e a gente acha que viver é uma corrida para chegar em primeiro lugar. Depois vai parar no final da vida frustrado, porque não faz sentido, assim. Se esforçar, fazer as coisas com dedicação, ótimo, mas essa busca por um desempenho ilimitado, até mesmo um crescimento econômico infinito, isso produz, aos poucos, indivíduos culpados, que eles estão sempre em falta. Todo mundo está em falta, todo mundo está endividado, em falta psíquica. E talvez a sua abordagem é a melhor mesmo. Talvez está na hora do perdão da dívida, não só dos países, mas também de si mesmo, assim, perdão dessa dívida. Mas para já é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Acho que acabamos por esclarecer um bocadinho mais do que é isto, não é? Da ansiedade, da eco-ansiedade. E foram testemunhos muito reais e importantes. Obrigada mais uma vez. Convidava os restantes participantes a ligar as câmaras e a fazer algumas questões, se as tiverem. Vamos dar aqui um compasso de espera. Eu tenho aqui uma dúvida. Olá, sou a Madalena, sou do Ambiente. Eu tenho uma pequena dúvida que é sobre qual é que será a importância dos negacionistas nesta luta contra as alterações climáticas. Eu tenho uma tia que é altamente contra as alterações climáticas, para mim é muito triste, eu já tentei e pronto, eu não sei, acho que como ela existem muitas pessoas assim, e eu queria perceber qual é que é o papel destas pessoas negacionistas e ultra-negacionistas no papel contra as alterações climáticas e este sistema todo. E já agora, obrigada por toda a partilha. Respondo já, Carolina? Sim, sim. Tá bem, tá bem. É uma ótima pergunta, dona Madalena. Eu diria que existe um espectro de pessoas, assim, um gradualismo. Pessoas que estão mais suscetíveis a falar, a pensar, coisas diversas, pessoas um pouco menos, e pessoas bem pouquinho, e pessoas que estão blindadas. Em geral, as pessoas muito negacionistas, elas são bem frágeis. Elas precisam criar um mundinho de Alice para elas, e elas fecham aquele mundinho e está tudo certo. Agora, como é que a gente vai... E veja só, em termos, no meu consultório, eu sou capaz de perceber que ela é frágil, e de que leva tempo, e essas pessoas precisam ser ouvidas, porque tudo que você fala, ela provavelmente vai entender enquanto um ataque, e é um processo muito lento. Isso num nível mais uma pessoa, comunicação. Agora, em termos de política, essas pessoas são danosas, porque elas vão levar o modelo para um lugar muito difícil. Vão dizer que o problema não existe, e o problema existe.
Então, como é que a gente cria aí uma comunicação? Eu diria que você tem que ver assim, como é que a sua tia é. Você pode perguntar como é que era na juventude, se havia umas coisas na natureza que ela gostava, de ir para o monte, como é que, porque talvez ela precise falar, assim, a gente que faz muito ativismo, essas coisas, a gente tem, às vezes, a mania de debitar a verdade para os outros. E não é uma boa estratégia. Em geral, quando a gente tem um pouco de tempo, seria bom a gente perguntar, mostrar interesse, quais as coisas que ela gostava, que envolvia natureza e ambiente, como é que está agora, o que ela pensa, e, eventualmente, às vezes, jogar algumas ideias assim, me parece que tem algumas coisas muito delicadas. Você viu as queimadas há 2 anos atrás? O que a senhora acha? Ou, você viu as queimadas há 4 anos atrás? Então, o que será isso? Mas, novamente, assim, são camadas, tá bem? E veja só, normalmente os negacionistas, eles têm um lugar muito sensível, que eles vão criar uma camada protetora, e tudo que você trouxer leva eles para uma zona de instabilidade. Eles não querem, então eles vão tentar afirmar um lugar, mesmo que fantasioso, mas que está tudo certo, está tudo bem. Então, a gente entende em termos psicopatológicos, entre aspas, agora, para a dinâmica política, pode ser desastroso. Eu não sei se respondi. Sim, respondeu. Muito obrigada. Obrigada. Carolina, Sim, diz, tem Luís. aqui uma para o chat. Ok. Já vi, então. Eu acho que o Matias consegue ler, mas eu passo a ler também. A Nívia diz assim: trabalho com pessoas do mundo inteiro. Recentemente, uma colega da Índia perguntou-me como estavam as queimadas no Brasil, se elas ainda estavam a acontecer. Disse-lhe que os jornais tinham parado de mencionar, mas que poderiam ainda estar a acontecer. Não sei até que ponto parar de noticiar ajuda ou atrapalha ainda mais a questão da ansiedade. Eu diria que a questão da ansiedade ajuda, né? Se a gente... Por exemplo, uma das recomendações no Covid, qual era? Na ansiedade das pessoas, não leia notícias, aí você não fica ansiosa. E nós, profissionais da saúde mental, a gente estava a dar essa recomendação, evite muitas notícias. As pessoas ficavam ansiosas com o Covid. A mesma coisa se aplica às mudanças climáticas. Se você criar uma bolha, tal como a tia da Madalena, provavelmente não há mudanças climáticas, eu não vou ficar ansioso com as mudanças climáticas. Então, é uma solução, é uma má solução, mas é uma solução. Agora também tem a questão dos mídias, né? Das pessoas, dos jornais. Como é que a gente pode levar essa ideia, que é uma ideia desagradável, para as pessoas de uma forma que elas consigam entender, que elas não refutem, que não seja repelente? E já existem especialistas na área de comunicação que falam, dados não ajudam muito, tem que ser uma abordagem mais afetiva, é um processo gradual. E existem pessoas, a meu ver, com competências para fazer isso, mas a gente precisa também transformar um pouco a ciência da comunicação. Criar uma ciência da comunicação que medie esse contexto difícil das mudanças climáticas, mas de uma forma que, em vez de elas se fecharem na capinha delas, com medo, ou elas negarem, elas fiquem preocupadas. Por exemplo, há pouco um movimento de ambientalistas muito bem intencionado veio até a gente. O discurso deles era: nós estamos lixados. E a gente falou para eles: esse discurso não é tão bom assim. Porque nós estamos lixados, ele exacerba um lado no psiquismo, que se estamos lixados, eu não vou fazer nada. Então, e se a gente adotar, em vez do tom estamos lixados, o tom mais depressivo? Há uma coisa muito difícil e talvez devamos prestar mais atenção. Veja só, a gente muda a estratégia de comunicação e você gera efeitos diferentes nas pessoas.
E isso já tem muita gente pesquisando, assim, não precisa de muita coisa. Tem vídeo no YouTube, tem TED, tem acadêmicos pesquisando isso. Agora a gente tem que botar essa inteligência. As questões climáticas não é só do pessoal da ecologia, não é só de coisa de engenheiro florestal, não é só de o pessoal que trabalha nos oceanos, é de todos, inclusive das humanas, das humanidades. Obrigada. Pelo que eu percebi, então é um problema comum a todos nós, não é? E é o termos que cuidar da nossa casa maior, não é? Que é comum a todos nós. Não sei se mais alguém tem algumas questões. Já sabem que podem fazer no chat ou ligar a câmera e o micro e dizê-las. Dar só aqui um compasso de espera, pode estar alguém a escrever. Se mais ninguém tem assim perguntas, eu faria só uma para terminar, que é: tenho algumas pessoas à minha volta que se preocupam realmente com o ambiente, e com as alterações climáticas, não é? E que agora fizeram a transição para o vegetarianismo e adotaram as mais variedíssimas dietas para evitar alimentos à base animal. Tenho pelo menos 2 casos conhecidos em que esse tipo de transição levou a distúrbios alimentares, ou seja, tornaram-se completamente obcecados com esta questão, não é? E que vai um bocadinho ao encontro também ali do Luís, em que ir ao supermercado tornava-se uma situação muito desconfortável, que levava à ansiedade, não é? O saber o que comer, como comer, o exagero do observar os rótulos. Como é que nós podemos controlar isto, não é? Ou seja, se quisermos fazer esta transição, como é que ela não vai desvoltar em distúrbios, neste caso distúrbios alimentares? Uma boa pergunta. Assim, primeiro, as questões climáticas, a forma como a Carolina vive afetivamente as questões climáticas é diferente da forma que a Madalena vive, diferente da forma que o Luiz vive, e por aí vai. Por quê? A Carolina tem uma história de vida, a Madalena tem outra e o Luiz tem outra. E cada um estrutura um psiquismo, um universo afetivo interno. E quando você vai para esse estímulo, que se chama mudanças climáticas, cada um vai fazer vínculos diferentes. Eu estou frustrado, porque todo mundo me vendeu que eu teria uma casa com uma cerquinha branca e um carro e eu não vou ter. Ou, eu acho que o mundo vai acabar. Ou, eu queria muito ter filho. E as pessoas estão a repensar filho. Cada pessoa vai para essa ideia afetiva com a sua bagagem. E existem bagagens já predispostas a algumas coisas. Por exemplo, Covid. Aí você tem uma pessoinha, eu vou dar o exemplo do Covid. Tem uma pessoinha que já tem ali um transtorno obsessivo-compulsivo meio mascaradinho. E, de repente, tem que lavar a mão compulsivamente. Todo mundo está falando, maravilha, pronto, organizei meu sintoma. Agora que eu vou lavar mesmo toda hora. Depois vira um problema. O que eu quero dizer com isso? A questão da indústria alimentícia, ela é problemática em uma série de questões. E, mais uma coisinha que eu às vezes falo, a gente precisa fazer lutos de identidade também. Assim,
por exemplo, no Brasil, lá no sul do Brasil, a gente tem uma cultura do churrasco. Churrasco é a forma de sociabilidade. E aqui em Portugal vocês também têm, não tem? Assim, uma série de coisas culturais que vocês tinham na infância, que era gostoso, tipo de comida. E, de repente, talvez o churrasco vai ter que fazer um luto desse churrasco, vai ter que ser um outro churrasco, vai ter que repensar alguma coisa. Existe um luto cultural também. Existem lutos culturais. E se a gente tiver uma rede de apoio, é mais fácil. Agora, se for uma pessoa sozinha tentar, é mais difícil, porque ela vai ter toda uma pressão de grupo contrária. Agora, no que diz respeito a essas questões dos distúrbios alimentares, assim, essas pessoas, elas já tinham uma predisposiçãozinha, eu diria. Eu creio, assim, elas já tinham ali dentro uma coisinha que... E aí vem essa ideia por exemplo, do vegetarianismo, do veganismo, que é uma boa ideia, assim, parece bem razoável, assim. Só que já existe uma predisposição e ela começa a tornar aquilo uma verdade absoluta e não admitir nenhuma contradição, não admitir nenhuma... E nesse caso, eu acho que o ideal seria essas pessoas falarem, mas no caso dos transtornos alimentares é bom procurar um profissional, assim, porque essa pessoa ela já deve ter um senso de verdade muito agudo dentro dela, assim, deve ter um imperativo dentro dela bem agudo, e ela sofre muito, e ela vai medir o mundo de acordo com aquela verdade e medir ela mesma também, né? Só que é difícil, assim, eu diria que é mais fácil a gente, com um conforto, com cuidado, com uma rede de apoio, tentar fazer escolhas éticas, mas não esbarrar no puritanismo ou no messianismo, porque isso, além de ser repelente para as pessoas elas não têm muito paciência para ouvir quem... É muito difícil afetivamente. Não sei se respondi, Carolina. Sim, respondeu e bem, muito obrigada. Só esclarecer aqui uma coisa. Então, o que me diz é que esta forma de distúrbio alimentar foi só, no fundo, uma forma de manifestar algo que já não estava bem interiormente dentro destas pessoas, certo? Responder isso fácil não é assim, não, né, Carolina? Se quiser, a gente... Sim. Pode ser que a pessoa tenha organizado todo um desconforto ali naquele momento. É possível, mas é pouco provável. Assim, eu diria que ela já tinha uma rachadura, assim, e aí, batendo, ele vai trincar naquele lugar. Sim. E todos nós temos rachaduras, veja só, não é ela. Eu tenho rachadura, todos os psis têm rachadura, todos nós temos rachaduras. Não é essa a questão. E a gente precisa de rachaduras. Lidar com a realidade o tempo todo é insuportável. A gente precisa evadir, a gente precisa, cada um ter os momentos de loucura, isso não é um problema. Assim, isso é até saudável. A questão é, alguns momentos vão exacerbar os sintomas. Por exemplo, fim de um relacionamento amoroso. Normalmente vão parar no consultório. É normal. Ou exames e alguma coisa. Ou fazer uma prova muito importante. São momentos de crise, são momentos normais. E, no caso dessas pessoas, elas talvez aconteceu uma grande mudança dentro delas, um paradigma, uma mudança de paradigma afetivo, e de repente ela reorganizou tudo. E ali também pode ser que ela precise de uma rede de suporte, de uma rede de apoio. Se ela tiver num grupo em que ela possa falar, não vai ter julgamento, criar uns espaços, talvez o sintoma vai diminuir, ou talvez nem vai existir. Agora, se ela tiver que lidar com isso ela sozinha, ela vai ter que organizar aquele desconforto à volta do sintoma. O sintoma não é mal, novamente, assim.
Sintoma é uma forma de organizar uma coisa muito difícil. Por exemplo, falar em público, fico ansioso. Tá bem, mas... Então, aquela coisa que é difícil organiza a volta de um sintoma. O sintoma, na verdade, o sintoma é maravilhoso. Assim, o sintoma é como que eu organizo um desconforto muito grande. E sem o sintoma, é mais perigoso, porque a gente poderia ir para a desfragmentação, coisinhas que a gente às vezes habitua de chamar de esquizofrenia, mas o sintoma é uma forma de lidar com alguns processos. Agora, quando o sintoma está exacerbado, a vida fica difícil. Tem que lavar a mãozinha 1000 vezes. A vida fica impossível. Uhum. Muito obrigada. Acho que já compreendi. Não sei se temos mais questões, eu só queria verificar no chat. Não temos mais nada. Então, dado o avançar da hora, não é? E o facto de não termos mais perguntas, não sei se mais alguém quer fazer. Parece-me que não, está tudo muito caladinho. Acho que foi suficientemente esclarecedor. Muito obrigada, Matias, mesmo. Acho que nos ajudou a todos nós um bocadinho, cada um com as suas questões, não é? Mais particulares, mas foi muito importante. Obrigada aos participantes, à Madalena, que fez uma pergunta também muito esclarecedora depois, e aos nossos testemunhos, ao Luís e à Francisca. Muito obrigada a todos. E vamos dar Antes Desculpa, Carolina. É só para dizer que antes de toda a gente ir embora, o clube queria só agradecer tanto à Ecopsi como ao Núcleo de Ambiente por esta iniciativa, pelas parcerias e apresentar a próxima Brainstorm, que é já dia 9 de junho. Não sei quem é que é o anfitrião, mas eu não consigo partilhar. Obrigada, Nívia. A próxima Brainstorm é LGBTQIA+, identidade e saúde mental. É uma brainstorm de desmitificação da orientação sexual e identidade de género, qual é a diferença e os preconceitos que existem à volta e como é que afeta a nossa saúde mental. Pronto, o orador é o Delcio Batista, que é psicólogo e ativista e é em parceria com o Queer IST. E era só isto. E queria agradecer a toda a gente por ter participado na brainstorm. Muito obrigada, Eduardo. Será uma palestra interessante, de certeza, e eu acho que muitos de nós estaremos presentes. Muito obrigada ao Grupo de Saúde Mental por esta parceria, foi muito importante. Mais uma vez, muito obrigada, Matias. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Não, só agradecer. E parabéns pelo espaço, pela iniciativa. Obrigada. Então, uma boa tarde a todos. Muito obrigada.